Olá, galera do oitavo ano, professora Meire na área. Vamos a mais uma aula de matemática. Para começar bem a nossa aula e o nosso dia, nós vamos começar com a frase do dia. Olha só o que a frase diz. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Então, vamos lá, tenha coragem, tenha atitude, que seus estudos vão dar certo, tá? Essa frase é de Aristóteles, um filósofo que eu gosto muito. Então, vamos à nossa aula agora. Nessa aula, a gente vai aprender a resolver problemas envolvendo notação científica e ordem de grandeza, que é o que a atividade de vocês de hoje pede. Então, revisando o que é notação científica, porque no vídeo anterior que foi postado aí, vocês já aprenderam sobre isso, mas então vamos lá, vamos revisar. Olha só o que fala que é notação científica. É uma maneira de escrever números muito grandes ou muito pequenos. O número que está escrito em notação científica, ele vai estar escrito em notação científica quando nós temos o número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Como assim, professora? Eu tenho um número aqui, que eu vou chamar de A, que vai multiplicar por uma potência de base 10. Esse N aqui é o expoente, certo? E esse A aqui é o número que vai multiplicando a potência de base 10 com o expoente. Pode ser 0, 1, 2, 3, pode ser tanto número positivo quanto número negativo. É importante destacar que esse A, esse número que multiplica a potência de base 10, tem uma regra para ele na notação científica. Esse número aqui, ele tem que ser no mínimo 1 e no máximo 9. Pode ser 9,999? Pode, só não pode ser 10, ok? Então, vamos lá. Olha só, vamos entender aqui com os exemplos. Aqui está perguntando assim, pedindo para você calcular, né? A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 mil quilômetros, né? Então, esses 149 mil quilômetros, eu posso escrever ele de uma forma mais simplificada. Por isso que a notação científica entra na história. Então, olha só, eu peguei o número 149 mil e eu vou observar que esse 149 mil é um número muito grande. E eu preciso transformar ele em uma potência de base 10, lembrando que o número que for multiplicar a potência de base 10 tem que estar entre 1 e 9. Ou seja, eu vou anotar ele aqui, 149 mil. Eu anoto 149 mil e o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número em uma potência de base 10. Como assim, professora? Lá no final do número é como se tivesse uma vírgula. Não aparece, mas é como se tivesse. Todo número inteiro, no final dele, subtende que tem uma vírgula. Como ele é muito grande, eu vou diminuir ele, porque olha só, tem que estar entre 1 e 9. Olha o tamanho que o número está. Então, eu vou voltar para, no caso, para a esquerda, eu vou voltar quantas casas forem necessárias para entrar nesse padrão aqui. Então, por exemplo, se eu for com a vírgula para cá, vai ficar 14. Aí a pergunta é, 14 está entre 1 e 9? Não, está maior. Então, eu vou vir com a vírgula para cá, que vai ficar 1,49. Aí você vai observar quantas casas que eu voltei, que eu vim daqui, do final do número, e que eu voltei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou pegar o número 1,49, porque eu desloquei a vírgula para esse lugar, vezes 10, elevado a qual expoente? Eu vou contar aqui de novo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8 positivo. Resumindo, se você tem um número muito grande, vai transformar em potência de base 10, esse número ele vai ter que diminuir, ok? Então, aqui, nesse caso, ficou 1,49. E a potência de base 10 aqui vai ser sempre, o expoente aqui vai ser sempre positivo, certo? Já nesse exemplo, olha só, está falando assim, que a massa de um elétron é cerca de, olha o tamanho desse número aqui, né? Ou seja, é um número muito pequeno. Ainda bem que existe a notação científica para transformar tudo isso aqui em um número menor, né? Algo que dê para a gente anotar com mais tranquilidade. Então, olha só, eu já anotei esse número aqui e o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar como? O número que vai entrar aqui, multiplicado pela potência de base 10, vai ser quem? Algo que esteja entre 1 e 9. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ter que deslocar a minha vírgula, no caso, eu vou ter que aumentar o número, porque ele está muito pequeno.
Para onde que eu vou aumentar meio? Para um lugar que satisfaça essa condição. Então, se eu vier com a vírgula para cá, ó, vai ficar 9,1093822, não é isso? Então, eu desloquei minha vírgula daqui para cá. Lembrando que aqui tem 30 zeros. Então, tem 30 números aqui, mais esse aqui vai dar 31. Por isso que o número vai ficar 9,1093822 vezes 10 elevado a 31. Aí a pergunta é, o expoente é positivo ou é negativo? Nesse caso, o expoente é negativo porque a gente tinha um número muito pequeno, nós tivemos que aumentar ele. Então, quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Quando o número é muito grande, o expoente da base 10 é positivo, ok? Aí, no exercício de vocês, tem um probleminha que fala do seguinte, né? Ele está pedindo para você representar, né, um ano-luz, ele está falando que um ano-luz ele tem 9,5 trilhões de quilômetros e está pedindo para você transformar isso em notação científica. Aí a primeira pergunta é, como é que eu vou transformar 9,5 trilhões em um número parecido com esse? O que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui no cantinho, olha, já falei na aula anterior também sobre isso. Todo número ele é composto de ordens, de classes e ordens. Essa é a classe das unidades simples, essa é a dos milhares, que a gente chama de mil, essa é a dos milhões, essa é a dos bilhões e essa é a dos trilhões. Olha só, aqui não está falando que é 9,5 trilhões, então esse número vai estar aqui, certo? Então, ou seja, cada classe ela tem 3 ordens, que é das unidades, dezenas e centenas. Então, a primeira classe tem 3 ordens e assim vai. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse 9,5 trilhões, a gente transformando num número normal igual esse aqui, como é que vai ficar? O 9,59 aqui é inteiro, não é isso? Então, esse 9 vai estar aqui. Por quê, professora, que ele vai estar aqui? Olha, não está falando que é 9 trilhões e 5 alguma coisa? Então, é isso. Então, o 9 vai estar aqui. O restante das casas, como é que eu completo? O primeiro número que aparece, né, o 5. Então, o 5 vai ser aqui. E esse restante tudo, o que é que eu vou colocar, professora? Qual que é o número que eu coloco para representar que não tem nada na casa? 0. Aí, eu vou acrescentar um monte de zeros aqui. Quantos, professora? Quantos necessários forem. Então, acrescentei aqui. Então, esse 9,5 trilhões de quilômetros vai ser este número aqui, certo? Aí, lembrando que o que acontece? Eu vou pegar o 9,5 trilhões de quilômetros, que agora é este número, e lá no exercício, o que ele pede para fazer? Ele pede para transformar em metros. E a gente sabe, olha só, que 1 quilômetro, né, equivale a 1.000 metros, certo? Então, se eu achei esse número aqui, basta eu multiplicar por 1.000, que eu vou achar esse número aqui em metros, certo? Então, é isso aqui. O 1.000 não tem 3 zeros, então eu vou acrescentar 3 zeros aqui, tá? Então, o número vai ficar agora esse. Por quê? Isso aqui foi porque eu transformei os 9,5 trilhões de quilômetros em metros agora. E por isso que eu multipliquei por 1.000. Então, o número, na realidade, agora vai ser esse. Então, eu vou anotar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zeros. Certo? Beleza, agora o que é que nós vamos fazer? Transformar em notação científica. Então, para transformar em notação científica, olha o padrão aqui, o número tem que estar entre 1 e 9. Número muito grande, eu tenho que diminuir ele. Como é que eu faço para diminuir? Do final, voltando, porque para diminuir vai ter que vir para cá, né? Daqui é como se tivesse uma vírgula. Para cá eu vou voltar de jeito que esse número que aparece tem que estar entre 1 e 9. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Então, vai ficar 9,5 vezes 10. Aí eu vou contar quantas casas eu voltei. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vezes 10 elevado a 15, ok? Agora, continuando. A gente vai aprender agora a questão da ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza, professora? Para que isso serve? Olha só, olha o que está dizendo aqui.
A ordem de grandeza é um número, é a potência de 10 mais próxima deste número. Como assim, professora? Eu tenho um número multiplicado por uma potência de 10 aqui. Esse A é o coeficiente. O que é coeficiente? É o número que aparece multiplicando a potência de base 10, certo? Esse A, ele também é chamado de mantissa, tá? É só a título de conhecimento mesmo. Então, eu chamar o número que ocupa, o número que multiplica a potência de base 10 de coeficiente ou de mantissa, eu estou falando da mesma coisa, certo? O N, esse número que aparece aqui, ele é o expoente. É ele que vai indicar a ordem de grandeza. Então, por exemplo, se eu tiver assim, olha, 5,1 vezes 10 ao quadrado. Supondo que eu já tenha desse jeito, que eu já tenha transformado. Qual que vai ser a ordem de grandeza deste número? Vai ser esse expoente aqui. Então, a ordem de grandeza, nesse caso, vai ser 2, ok? Depois a gente vai entrar em maior detalhe. Então, olha só, esse número, ele está muito grande, é 42.346. Eu quero transformar ele numa potência de base 10 para achar a ordem de grandeza desse. Esse é que é o objetivo do exercício, ok? Agora, lembra que esse número que multiplica a potência de base 10, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, que dê 9, alguma coisa. Então, o que é que acontece? A gente vai fazer uma média entre o menor número e o maior número, aproximando, né? Aproximou aqui para 10 no caso, média aritmética. Eu vou somar os dois números, isso aqui vocês já aprenderam também. 10 mais 1 vai dar 11, se eu pegar 11 e dividir por 2, vai dar 5,5. Professora, por que desse 5,5? Agorinha a gente vai entender o que ele está fazendo aqui, certo? Então, voltando para cá, olha só. Eu vou pegar esse número aqui, ó. E vou transformar em uma potência de base 10. Todo número ele pode ser escrito numa potência de base 10. No caso, esse número é muito grande. Como é que eu vou fazer? Lembram? É como se tivesse uma vírgula aqui no final do número. Eu vou voltar. Que tanto que eu vou voltar? Desde que satisfaça a condição que seja um número que esteja entre 1 e 9. Então, vai estar aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas eu tive que voltar. 1, 2, 3, 4. Por isso que o 10 vai ficar elevado à quarta potência. Copia o número, 4,2346 vezes 10 elevado à quarta potência. Positivo por quê? É positivo porque o número era muito grande, certo? Tá. Lembra que eu falei desse 5,5? Para que ele serve, professora? Porque a gente agora vai achar a ordem de grandeza. Para nós acharmos a ordem de grandeza, primeira coisa, tem que estar em potência de base 10, já está ok. Então, esse número aqui é o que eu vou chamar de A, né? E essa aqui é a potência, né? Então, esse número aqui, olha, primeira condição, ele tem que estar entre 1 e 9, tá ok? Segunda condição, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar se esse número é menor do que 5,5, menor do que a média, ou se ele é maior. Se ele for menor do que a média, eu não vou mexer no expoente. Se ele for maior do que essa média, eu mexo no expoente, eu acrescento uma unidade. Nesse caso, como é 4,2 e 4,2 é menor que a média, que é 5,5, então não vou mexer em nada. Então, a ordem de grandeza é 2. É 4. Certo? Agora, nesse caso aqui, vamos fazer aqui. Esse número é muito pequeno, não é isso? Eu vou ter que transformar ele em potência. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, de onde está a vírgula, se ele é muito pequeno, eu vou ter que aumentar ele. Eu vou vir com ele para cá. Por que eu vou vir para cá? Porque satisfaz a condição que o número tem que estar entre 1 e 9, né? Então, vai ficar 2,34. Quantas casas que eu precisei me deslocar? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado à quinta potência. Lembrando que, se o número era muito pequeno, aqui o expoente vai ser negativo. A ordem de grandeza dele vai ser o quê? Vamos observar sempre esse número e olhar lá para o 5,5. 2,34 é menor ou maior que 5,5? É 2, alguma coisa, é menor. Então, eu não vou mexer aqui. Então, o meu expoente não é menos 5. Então, a ordem de grandeza vai ser menos 5.
é menos 5. Próximo. Aqui já me deu já está transformado em notação científica e está perguntando assim, qual a ordem de grandeza desse número? 2,5 vezes 10 à sexta potência. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar aqui. É menor que 2,5, então a ordem de grandeza vai ser esse número. Então a ordem aqui no caso é 6. Olha só, continuando. Estamos na última etapa. Aqui está falando assim, olha, qual a ordem de grandeza da massa da Terra? Olha a massa da Terra, já está em notação científica. 5,9722 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Está perguntando a ordem de grandeza. Realmente, será que a ordem de grandeza vai ser 24? Vou olhar aqui. Esse número aqui não é 5,9 alguma coisa? E o padrão lá para nós não é 5,5? Se for menor que 5,5, eu não acrescento nada aqui. Se for maior que 5,5, eu acrescento uma unidade. Então, a ordem de grandeza vai ser 24 mais 1. Quanto que é 24 mais 1? 25. Essa vai ser a nossa ordem de grandeza. Agora, para finalizar, na atividade de vocês, está comparando algumas potências. Olha a pergunta que está fazendo. Qual é o número maior? Eu tenho 3,47 vezes 10 à quarta ou 2,94 vezes 10 à quinta. Todas as vezes você vai observar o expoente aqui, a potência aqui é positiva, aqui também. Beleza. Agora, vocês vão de convir comigo que 10 à quarta é menor do que 10 à quinta, porque 10 à quarta é 1 e 4 zeros. E o 10 à quinta é 1 e 5 zeros. Então, esse número aqui está multiplicando por 10 mil. Esse outro número aqui está multiplicando por 100 mil. Então, vocês vão de convir comigo que esse aqui, no caso, é maior? É só você olhar a potência. Quando a potência é positiva, quanto maior for o expoente, maior o número é. Segundo caso, eu tenho 8,02 vezes 10 ao cubo ou 8,03 vezes 10 a menos 3. Aqui não tem nem muito o que discutir. Olha aqui a potência. Essa potência aqui é positiva, a potência de base 10 é positiva, aqui é negativa. Sem raciocinar muito, quem que é maior? Quem é positivo ou quem é negativo? É quem é positivo, não é? Então, esse aqui vai ser maior, ok? Nesse caso, esse caso eu tenho que esse está igual a esse. Aí eu vou olhar esse número daqui, ó. Já que as potências são iguais. Quem que é maior? 2,3 ou 2,1? 2,3 é maior? Então, esse aqui vai ser maior. Neste caso, olha só. Eu tenho 5,1 vezes 10 a menos 3 ou 7,96 vezes 10 a menos 4. Olha, aqui eu tenho 10 a menos 3, aqui eu tenho 10 a menos 4. O número negativo é assim, quanto maior ele for, pior ele é. Então, esse número é menor do que esse, por quê? Porque esse número aqui é 10 elevado a menos 4, é um número muito menor do que 10 elevado a menos 3. Então, esse aqui vai ser maior por esse motivo. Comparando bases negativas, sempre quanto maior o número for, menor ele é. Então, 10 elevado a menos 4 é menor do que 10 elevado a menos 3. Automaticamente, esse fica maior. E é isso, meninos. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. E, na dúvida, me procurem. Um grande abraço.